Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre funções de segundo grau, mesma coisa que função quadrática, tá? Então uma função de segundo grau, uma função desse tipo, f de x igual a alguma coisa, por exemplo, 2x2 menos 5x menos 10, digamos assim, ela representa um polinômio de grau 2, ou seja, o maior expoente é 2, tá? Claro que ela pode ter três termos, ou pode não ter esse termo, né? Ou pode também não ter esse termo, ou pode não ter nenhum dos dois. Poderia ser, por exemplo, a função do tipo f de x igual a, sei lá, menos x ao quadrado sobre 7. Essa também é uma função de segundo grau, tá? Porque o maior termo dele é 2, tá? O maior expoente. Tudo bem? Bom, então, as funções de segundo grau, nós já tínhamos visto, elas são representadas no gráfico por parábolas, né? E elas são genericamente escritas, né? Ax2 mais bx mais c, ou seja, os coeficientes que estão no x2, no x e o coeficiente independente podem ser quaisquer, tá? Aqui são apenas exemplos, o único que não pode ser qualquer é o a, que não pode ser zero, né? Porque se a for zero, vai sobrar só isso aqui passa a ser uma função de primeiro grau. Então, A, B e C são reais, só que o A tem que ser diferente de zero, tá? E, voltando então, isso aqui é uma parábola, né? A parábola pode ser alguma coisa assim, né? Mais ou menos assim, representada no gráfico. Vou colocar aqui os eixos para ficar mais... Digamos que a parábola esteja bem para cá, tá? O eixo X e o eixo Y. Pode ser também, né? Que o gráfico seja esse. Percebam que a parábola, ela pode ser que ela não cruze o eixo X. Esse aqui é o eixo X. Ela pode ser que cruze. Daqui a pouco nós vamos analisar as várias situações, que cruza e que não cruza. Mas o eixo Y, ela sempre cruza, tá? Parece que não vai cruzar, né? Porque ela sempre... a, a taxa de variação aqui, a inclinação da parábola, está subindo cada vez mais essa inclinação. Está subindo, 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 né? E dá a impressão que uma hora ela vai ficar vertical, mas não, nunca fica. Ou seja, ela cresce de uma maneira linear, tá? Mas nunca chega a ficar vertical. Então, em algum momento lá em cima, ela vai encostar de fato no eixo Y, né? Bom, é muito simples, né? Digamos que eu tenho uma expressão de uma parábola assim, eu quero saber quando, em que momento que ela cruza o eixo Y. O que eu faço? Se eu tenho essa expressão, ou seja, a lei de formação, o eixo Y representa os valores em que x não está nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, em que x vale zero. Então basta trocar x por zero, eu vou descobrir em que ponto que a parábola cruza o eixo Y. Então se tiverem algum exercício onde ele pergunta em que ponto a parábola cruza o eixo Y, vocês já sabem, né? Ela cruza o eixo Y quando o x vale zero, troca aqui. Por exemplo, nesse exercício, nesse exemplo, ela corta o eixo Y no ponto menos 10. Então ela seria, se o menos 10 está aqui, ela seria alguma coisa assim, né? A parábola, tá? Nesse exemplo. Nesse exemplo, ela cruza o eixo Y no ponto zero, né? Porque se eu troco x por zero, vai dar zero, né? Então ela seria alguma coisa assim, né? Nesse caso ela é com cavidade para baixo, né? Mas ela encosta o eixo Y aí, tá? Essa aqui, né? Ela vai encostar o eixo Y lá em cima, né? Então, na verdade, genericamente, como eu troco x por zero, eu vou fazer f de zero para saber quando que ela cruza o eixo y. F de zero vai ser a vezes zero, mais b vezes zero, mais c. Isso aqui dá c. Então, ela cruza o eixo y sempre no valor igual a c, tá? Então, o c, que é o termo independente, que não tem x, também coincide com o valor onde a minha parábola cruza o eixo y, tá? Tá bom? Que mais? Com relação ao eixo X agora, tá? Veja bem. Ai, caramelo, você tá me atrapalhando. No eixo X, acho que eu vou ter que tirar você daqui, caramelo. O eixo X, aqui ela não cruza nunca o eixo X. Mas ela poderia cruzar em dois pontos, né? Ela poderia fazer assim, quer ver? Eu vou tirar o caramelo daqui. Poderia ser assim, ó. Poderia ser assim, né?
vamos pegar os 6 cenários possíveis, né? Vou desenhar aqui. Então, ele não gostou de ter sido expulso. Então, seis funções diferentes, né? Uma delas, ela cruza o eixo X em 2 pontos. Outra, ela não cruza, né? Que era aquele caso anterior, por exemplo, ela faz assim. E outra, ela só dá uma encostadinha no eixo X. E também tem a possibilidade de ela cruzar o eixo X, só que ela ser com cavidade para baixo, ou seja, como se fosse uma carinha triste, né? E aqui ela não cruza, né? Quando ela não cruza seria assim. Então são essas 6 possibilidades, tá? Quando ela cruza o eixo X, esses pontos representam o quê? São os valores em que meu y vale zero, né? Portanto, os pontos em que y vale zero são chamados de raiz, né? Então, nesse caso, ela tem 2 raízes. Aqui não tem nenhuma raiz e aqui tem uma única raiz, né? Vocês viram, né? No ensino fundamental, que a gente calculou o delta de uma função de segundo grau, de um polinômio de segundo grau. E quando o delta é positivo, ele tem 2 raízes, tá? Então, aqui o delta é maior que zero. Aqui, quando não tem raízes, quando o delta é negativo. E quando encosta, significa que ele tem uma única raiz, ou seja, o delta é igual a zero. Lembram disso? O delta era b quadrado nessa função, né? Delta era b quadrado menos 4ac, tá? E quando delta é negativo, ela não tem raiz, mas quando ele é positivo, as raízes são x1 vale menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Lembram dessa fórmula? Bom, então esses 2 pontos são determinados, esses 2 valores de x são determinados por essa fórmula, né, que alguns conhecem por Bhaskara, tá? E essa situação aqui, mesma coisa, né? Aqui a delta é positivo, aqui delta igual a zero e aqui delta negativo, né? Eu inverti aqui, mas tudo bem. Quando o delta é positivo, ela faz assim ou assim. Como é que eu sei quando que é assim, carinha feliz, ou quando que é carinha triste? Bom, isso se dá pelo valor desse coeficiente A. Esse coeficiente A aqui, quando ele é positivo, esse coeficiente, ele é carinha feliz. Então aqui o A é positivo, tá? E aqui o A é negativo. Tudo bem? Por que quando A é positivo é carinha feliz e quando A é negativo carinha triste? Bom, vamos fazer uma simulação. Para saber um valor, se eu pego um valor de x muito grande, tipo 1 milhão, por exemplo, nesses 3 casos, o valor do y vai ser muito grande, né? E nesses 3 casos ele vai ser muito negativo, né? Então, quem determina, quando eu pego um número muito grande, esses 2 carinhas aqui, esses dois pedaços do meu polinômio, eles têm efeito pequeno, né, nessa grandeza. Porque aqui vai dar, por exemplo, se eu pego 1 milhão, isso aqui vai dar 2 bilhões. Se eu pego o número 1000, vamos simplificar. Isso aqui vai dar 2.000 menos 2 milhões, né, perdão. 1000 ao quadrado dá 1 milhão. Aqui dá 2 milhões menos 5.000 menos 10. Ou seja, isso aqui não faz nem coceira perto dos 2 milhões. Então, efetivamente, esse elemento em x quadrado é o que determina os valores quando as grandezas de x são muito grandes. Então, claro, se esse cara é positivo, como esse cara é sempre positivo, se esse aqui é positivo, vai dar um valor positivo. Se esse aqui é negativo, vai dar um valor negativo. É por isso que quando A é negativo, é carinha triste, e quando é positivo, é carinha feliz, tá? Beleza? Se vocês não lembram disso, não tem problema. Vocês fazem aquele método que eu ensinei de como fazer gráficos para qualquer função. Faz aquela tabelinha x, y e vai jogando valores e vai vendo o que dá, depois junta os pontinhos e você vai ver se deu uma carinha triste ou uma carinha feliz, tá? Mas é interessante vocês saberem que quando A é positivo é com cavidade para cima, né? Carinha feliz. E quando A é negativo é carinha triste, a minha parábola, tá ok, pessoal?
Bom, genericamente sobre a parábola é isso, tá?